Bora, pesquisadores! Tudo bem com vocês? Quem fala mais uma vez sou eu, professor Vitor Mascarini. E hoje, galera, com muita honra e muita glória, inaugurando, junto com os meus amigos, o Celeste na Voz, este novo quadro em parceria, em irmandade com a Celeste Proletária, que já vocês vão entender melhor, né, o que é a Celeste e o que é o Celeste na Voz, esse quadro novo, tá? Mas antes, vou pedir para que vocês sigam o História Sem Crise, sigam o Instagram também da Celeste Proletária, porque a gente tá fazendo esse movimento juntos e o mínimo que vocês fazem para nos ajudar fortalece demais. Então, pessoal, antes de começar a chamar não vou falar os meus convidados, né? Até porque eles vão fazer parte do quadro, mas os membros desse novo projeto. Explicar para vocês a ideia da qual o surgimento do Celeste na Voz. É um quadro que ele surge com o objetivo de acompanhar essa homenagem de 10 anos da Celeste Proletária, né, das ações da Celeste, do histórico da Celeste, dos membros da Celeste e de toda a luta política e o envolvimento com o futebol de várzea durante esses quase 10 anos que se completam ainda em 2025. E a ideia é que a gente vá resgatando diversas memórias e diversos personagens e também momentos que foram muito importantes para a Celeste como coletivo, como um time e como também uma família, né, um grupo de amigos. Galera, então vou pedir para o produtor levantar a vinheta e assim que a vinheta acabar eu já começo a chamar os nossos membros aqui do quadro. Beleza? Celeste Proletária! Celeste Proletária! Celeste Proletária! Bom, galera, então gostaria que desse o papo nosso querido amigo Formiga. Formiga, por favor, a palavra está com você. Gostaria que você se apresentasse e comentasse nesse primeiro momento aí como que você conheceu a Celeste, né? O que é a Celeste para o Formiga, por gentileza. Salve, obrigado, Vitor, obrigado, rapaziada. Então, isso aí, sou Formiga. Cara, o que é a Celeste pra mim, acho que é uma pergunta difícil. Eu vou deixar um pouquinho mais pro final, talvez. Mas eu cheguei na Celeste no começo, né? Então, eu tava no primeiro quadro ali dos fundadores, ali do primeiro jogo de campo, né? Que não foi necessariamente a primeira experiência ali, meio que um evento teste anterior, que eu não estava, mas no primeira formação de campo, eu participei, primeiro jogo lá em Ribeirão Pires, e de lá pra frente, daí pra frente, permaneci com alguns hiatos, né? Então agora mesmo é um momento que eu tô um pouco afastado aí, terminando o mestrado, mas tô nesses 10 anos aí com a Celeste. E o que é a Celeste pra mim, cara? Eu acho que é um pouco a realização de um sonho, assim, né? Acho que, estando no Brasil, todo mundo ligado um pouco com futebol, assim, sempre teve alguma expectativa de jogar, coisa do tipo. A Celeste, ela de certa forma possibilitou isso, mas possibilitou isso de uma forma muito madura, né? Que a gente já vê assim um momento em que tinha era jovens adultos ali e tal, né? Mas já tinha uma maturação política, então a gente conseguiu fazer isso alinhado com a luta social, né? De uma forma bem ampla, assim, acho que bem genérica, a gente pode até aprofundar um pouco depois. Mas a gente conseguiu alinhar o jogar bola, o conviver com a rapaziada, com os amigos ali, ter um momento de socialização mesmo, de comunidade, né? Com um caráter de luta social vinculado a isso, né? Então acho que a Celeste é um pouquinho tudo isso aí. Pô, legal, cara, legal. Bom, já nessa sua primeira fala, já deu pra gente perceber todo o envolvimento que você tem com a Celeste. Que bacana, e já imagino que o episódio vai ser bem rico hoje. Mas, cara, não estamos
apenas nós dois neste episódio inaugural aqui do Celeste na Voz. Temos ele e eu gostaria de pedir para que ele se apresentasse. JP, seja bem-vindo, meu caro amigo. Boa noite, né, Vitor, boa noite, Formiga. Gostaria de já deixar claro aí que a realização de um sonho está aqui para mim, né, falando num quadro de podcast da Celeste. Acho que a Celeste, antes de mais nada, é um coletivo que precisa ter esse tipo de voz, né? E a Celeste, para quem não conhece, né, a Celeste é um clube, né, é um time de futebol de várzea, né, fundado lá em 2015, que acredita basicamente aí que o futebol é uma ferramenta de mudança na sociedade, né? Então a gente, através do futebol, a gente consegue, ou pelo menos tenta, né? A grande maioria das vezes a gente mais tenta, né? Na sociedade do jeito que tá, né? Mas a gente tenta mudar aí a sociedade que a gente enxerga aí no cotidiano. Então a Celeste foi fundada lá em 2015, né? Por alguns professores, né? E é um time que é progressista, né? Antifascista, anticapitalista, né? Então, como o Formiga falou aí, né? Foi assim um achado para mim, né? Tô desde 2017 no time, né? Então, para mim foi também uma realização de um sonho aí, poder jogar futebol, que é uma coisa que eu já fazia em outros lugares, eu sempre fiz na minha vida, na verdade, sempre fui muito ligado ao futebol, e poder, né? Jogar futebol associado a causas importantes aí, que eu também sempre dei muita importância, né? Então, e levar isso, né? Conscientizar as pessoas nos campos de várzea que a gente tem por aí, que precisa de muito mais, né? No cenário atual aí, a gente vê que precisa de muito mais, né? Conscientização da classe trabalhadora. Boa, perfeito. Cara, muito bacana essa sua fala. E, galera, hoje somos um quarteto e eu queria, né, que ele se apresentasse também para compor, né, este episódio inaugural. Nosso caro amigo Digão. Digão, a palavra está com você. Pode se apresentar, por favor, e contar um breve resumo aí do que é a Celeste para você, como você conheceu a Celeste. Salve, pessoal. Boa noite. Firmeza? E boa noite, pelo menos agora, no momento que estamos gravando, a todas as pessoas que estão ouvindo e dando essa audiência aí e essa paciência de nos ouvir também. A Celeste foi apresentada para mim no trabalho, né? Na época a Celeste estava bem no seu início. E num campeonato dentro da empresa que foi realizado no Sesc, pude ali jogar um pouquinho de bola e na época o Fernando, né, que tem um apelidado internamente aqui com a gente de Coxa, ele me chamou, me convidou para entrar na Celeste. Isso nos meados ali de 2016. E na época eu era totalmente burro politicamente. Então ali ele me chamou, me explicou e eu ainda dei uns 2 canos nele na época pela distância. Eu não conseguia ir nos jogos. Falei, não, eu vou aparecer lá e tal, mas era muito longe, realmente. Eu morava no extremo leste de São Paulo na época. E aí um dia a Celeste foi jogar no Tatuapé, na leste ali, eu consegui estar presente no jogo. E dali eu me apaixonei de cara. Apaixonei de cara pelo time, pelas pessoas dentro do coletivo. E foram pessoas que me ajudaram muito a formar o Digão que eu sou hoje, né? Pai de família, trabalhador e consciente totalmente da sua classe. Então a gente tá aí. Depois de muitos acontecimentos dentro da Celeste, que a gente pode ir falando aí bastante, chegou um momento que algumas pessoas que eram frente do time acabou saindo. Eu ali fiquei, né? Tentei manter a ideia viva e o time acontecendo. E aí ganhei a alcunha de presida, que é hoje o que eu tento estar ali presente ali, ajudar nas decisões dentro da diretoria, para que a gente consiga e mantenha pelo menos por muito mais 10 anos aí a Celeste. Boa, perfeito. Então, assim, pessoal, estamos devidamente apresentados, eu também me apresentei no início do quadro, e eu vou começar com uma pergunta. Vocês já comentaram um pouquinho da relação que vocês têm com a Celeste, depois eu vou
voltar para a gente trabalhar melhor essa questão, mas direcionada primeiramente ao Formiga. Formiga, qual foi o motivo e, embalado o motivo da criação da Celeste, o porquê desse nome? Porque, assim, né, é um nome, quando eu conheci, causa um impacto. A gente, já pela questão de proletária, também você já te dá um direcionamento, mas Celeste. Então, o porquê da criação e o porquê do nome? Bom, então vamos lá, assim, a Celeste foi criada depois que alguns professores jogaram o campeonato, não lembro se era dos metroviários, alguma coisa assim, organizada aí por um partido, na época era LERC, acho que nem existe mais como esse nome. E, enfim, formaram um time ali com algumas pessoas, muitos que eram aqui da Fundação Santo André, né? O centro universitário de muitos dos nossos aqui, dessa primeira leva, estudou, né? Fez a graduação. E aí, o fardamento que eles utilizaram nesse jogo, era no campeonato de futsal, era um fardamento azul celeste, azul clarinho e tal, né? E rolou, acho que foi pra final e tal, ficaram com vice, se não me engano. E aí, essa galera jogava futsal em Utinga, e tinha um outro pessoal da fundação que jogava o society aqui no Vivaldi, né? Aqui no ABC. Então, tava cada um grupo numa ponta, assim. Saído desse campeonato, então, eles falaram, pô, tem mais gente, tem pessoal que joga lá, vamos juntar pra montar um time, vamos montar um time de campo. E a conversa começou a acontecer. Aí eu fui incluído nesse grupo de WhatsApp que eu jogava aqui com o pessoal do Vivaldi. E a gente começou a pensar o time e tal, não sei o quê, mas tem uniforme, tem aquele fardamento azul. E aí a conversa foi acontecendo. Eu acho que fui eu que dei essa ideia, tá? Vou assumir essa bronca aqui. Mas foi meio que numa brincadeira, assim, do tipo, tinha a Celeste Uruguaia, né? E aí a Celeste Proletária, porque soa parecido, né? E lancei meio que como uma brincadeira no grupo, assim. Porque, enfim, já tinha uma noção de ser um time que fosse vinculado politicamente, né? E aí eu acho que tem algo que é interessante a gente pensar, porque nesse mesmo contexto estavam surgindo outros times, né? Que eram vinculados ali ou alinhados politicamente à esquerda, né? Então você já tinha aqui em Santo André a Liga Operária, que acabou e alguns vieram fazer parte da Celeste também, mas eles eram acho que 2009, 2010, alguma coisa assim. E tinha o Alto lá em São Paulo, que aí o pessoal, se puder lembrar a data de fundação do Alto, mas eu acho que é 2010, se não me engano, que já tinha essa questão ligada a futebol, várzea e política, né? E aí ali naquele momento, 2015, a gente estava vindo de uma esteira de ebulição social, né, das jornadas de junho de 2013, do movimento Não Vai Ter Copa 2014, então a vinculação política com manifestação de rua, a vinculação política e futebol estava evidente, assim, socialmente, né? Sempre existiu, né, não surgiu naquele momento, mas ela estava evidente, estava latente, assim, né? Então começou a pipocar, tem lá o Rosa, o Catadão, Clandestinos, vários times que são parceiros nossos, né? Também tem a data de fundação muito próxima ali, 2013, 2014, 2015, todo mundo meio que naquela meiuca ali, assim, que tava surgindo esses times, né? E a gente surgiu como primeiro representante do ABC, assim, desse grupo, né? Segundo, que já tinha tido a Liga Operária, mas aqui naquele momento ali era o primeiro que tava saindo. Então foi isso, assim, tinha esse momento de ebulição social, tá? Uma ideia de montar times que eram também coletivos sociais, né? E o Celeste veio porque o primeiro uniforme que o time utilizou lá emprestado era de um azul celeste. Acho que foi do Deivão que emprestou esse uniforme aí. É isso aí mesmo, né? Foi o uniforme do Deivão. E aí acho que foi de uma brincadeira minha lá do Celeste Proletária para brincar com o Uruguaia e para já deixar marcado qual que era a nossa posição de classe também. Aí ficou o Celeste Proletária. Acho que soou bem, ficou bem. Já falei outras vezes que talvez tivesse mudado, teria escolhido outro nome em outro momento, mas acho que ficou, tá marcado e estamos aí, 10 anos Celeste, que veio mais 10, como já foi colocado. Pô, histórias como essas, acredito que enfatiza para nós como a questão da memória, né, e o resguardo da memória é um desses objetivos deste quadro, né. Que história bacana e faz totalmente sentido com o nome do time. Eu queria perguntar agora pro JP e pro Digão, eles não estavam nesse momento de fundação, mas vieram logo depois, uma questão que é inerente a todo time de várzea,
quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram como membros e como parte do time do coletivo de manter a Celeste viva e orgânica nesses primeiros anos? Por ser um time de várzea, pela inexperiência de lidar com a estruturação do time, né, do coletivo. Vocês conseguem lembrar como foi esse momento? Na verdade, assim, eu acho que o que mais a gente teve de dificuldade foi que a Celeste nunca se abriu para patrocínios, né? A gente teve muito claro que quem deveria manter a Celeste eram as pessoas que ali estavam e participavam junto com ela. Então, assim, não é um time também de boleiro, que já a várzea hoje, dizer assim, nível Brasil aqui, não sei como é que é fora, mas a várzea hoje ela é muito movida e ela move muito dinheiro hoje em dia. E você no meio de tanto dinheiro dentro de várzea, até mesmo para ter um campo para jogar. Hoje em dia, com essa nova vinda dos sintéticos, para jogar bola hoje tá caro, né? Então, manter com um time de mensalistas, sem patrocínio de ninguém, sendo nós por nós mesmos, eu acho que foi a maior dificuldade que a gente encontrou e ainda hoje encontra, né? Na questão de ter o dinheiro ali para mensalidade, para pagar o campo, para repor bola, para ter um novo uniforme, né? Para que a gente saia para jogar e ter um uniforme legal ali com o nome da Celeste e tudo mais. Acho que essa é a maior dificuldade que a gente encontra ainda hoje. E a segunda dificuldade é trabalhar dentro de um coletivo, onde todo mundo tem voz, onde todo mundo tem opinião, que a gente precisa se entender juntos para que direcionamento a gente vai. Tipo, já teve um jogo que a gente jogou no Vivaldi, que o jogo deu treta. E a gente parou no meio do jogo e coletivamente decidiu se iria continuar aquele jogo ou acabar o jogo. Sabe? Então, assim, se você for ver em outros times de várzea, você não vai encontrar essa união para que decisões sejam tomadas de direcionamento, todo mundo junto dentro de um coletivo. Então, acho que esses dois pontos, assim, para a Celeste hoje, estar dentro da várzea, é os dois pontos que eu encontro mais dificuldade. Perfeito, perfeito. E na sua visão e com a sua memória, JP, sobre essa questão? Ah, cara, é muito complicado você tocar um time, né? Independente, né, se tem posição política, se é de várzea, se joga em clube aí, né, futsal. É difícil, velho. É difícil pra caramba. E aí o Digão acho que exemplificou bem, né? A questão financeira sempre é um problema, né? Muito porque também a gente nunca abriu perna aí pra patrocínio, essas coisas. E assim, cara, acho que quando eu cheguei em 2017 e a Celeste tinha dias que não tinha os 11 jogadores pra entrar em campo, né? Então a gente jogava ali com 9 na linha, aí chegava mais 2, pegamos já a gente do bar para jogar para Celeste, né? Isso aconteceu muitas vezes, né? E assim, eu sempre gosto de lembrar, né, isso porque já passei por muitos ciclos, né? Então sempre preciso lembrar que são ciclos, né, que o time passa. Então tem épocas que o time tá super bem, com uma galera super fechada, o time tá jogando bem, tá ganhando, tá estruturadinho, tá um clima bom. Aí tem as baixas, que aí o pessoal muda quem tá colando, muda, o pessoal precisa trabalhar, precisa fazer outra coisa, e aí, assim, quem não pode deixar cair somos nós, né? Ali as pessoas que estão segurando ali a organização do time, e temos que se mexer para fazer o time, né, continuar, ter quórum, cobrar mensalidade, que é uma coisa chata pra caramba. E assim, a Celeste, acho bem legal falar, ela tem uma política que também não é todo mundo que vai querer jogar na Celeste. Por exemplo, se eu chamo um amigo meu que é boleiro, joga bem, sempre jogou futebol comigo, o cara tem até uma consciência de classe. O cara vem pra Celeste, aí o cara pega banco de um cara que é tecnicamente muito pior, sabe? O cara vai olhar pra mim e falar: ô Jota, não vou mais vir não, velho, vou ficar sentando aqui, perdendo meu tempo, tal, que eu vou vir pra jogar, né? Eu sou melhor que esse cara.
E, assim, tem isso, tem essa questão de lidar com os egos também, Digão, isso estava passando, né? Porque, querendo ou não, o time é formado por várias pessoas e tem muito essa questão de ego, né? Tipo, pô, o cara tá jogando ali, tá vindo todo sábado tá vindo pra jogar. Pô, esse cara, ele é mais importante do que um boleiro pra gente, né? O cara que tá comprometido ali e dentro da nossa política de escalação, que foi definida em assembleia, tudo, isso é o primeiro pré-requisito ali, a coisa que é levada em consideração pra gente escalar o time. Então, se o cara tá lá com presença, não importa se ele é bom, se ele é ruim, ele vai jogar. Então, isso é uma dificuldade bem grande que a gente enfrenta também, né? E sem contar, né, todas as coisas aí que já permearam a Celeste aí, mano. Organização de evento, rifa pra fazer grana. É sempre muito desgastante, trabalhoso, mas a gente faz porque a gente ama, né, velho? Se a gente não acreditasse em tudo isso, a gente não estaria fazendo todo esse corre há 10 anos, né? E assim, se o negócio tá indo tão bem, negócio não, né? Não vou chamar Celeste de negócio. Se o time tá indo tão bem aí há 10 anos, é muito por causa dessas pessoas que estão ali, né, acreditando e é cíclico mesmo, vai e volta, mas sempre vai ter gente ali, e é isso que faz a Celeste ser o que é. É que eu acho que tem um ponto, assim, né, que esse lance do financeiro, que os meninos falaram, ele é fundamental, né, mas ele acontece com qualquer time de várzea, assim, né, os que estão mais, assim, brigando nas elites da várzea e tal, tem recursos e tudo mais, mas qualquer outro time que tá no mesmo patamar, assim, que a Celeste, de onde tá jogando, né, vai depender dessa questão da grana. Eu acho que o ponto central aí é conciliar esse lance da grana com o ideal do time, né, porque a gente sabe que tem gente que tá jogando com a gente lá e às vezes o cara tá desempregado, velho, ele não vai tirar dinheiro de casa pra colocar no time, e a gente não vai proibir o cara de jogar, entendeu? Então, acho que conseguir conciliar um dinheiro entrando sempre e não proibir ninguém de jogar, sabe? Porque não vai jogar porque você não pagou mensalidade, cara, você vai ficar no banco, aí foi mal. Isso nunca rolou na Celeste, sabe? Tipo, e não pode rolar, entendeu? Mas ao mesmo tempo a Celeste precisa de dinheiro pra pagar o campo, bancar a bola. Então, conseguir equilibrar o ideal do time e a questão financeira, eu acho que é um ponto que sempre foi difícil lá no começo, ainda vai continuar sendo, mas vai ser o jeito da gente ser fiel àquilo que a gente se propôs, né? Então, acho que essa que o Formiga falou é o reflexo da sociedade. E a Celeste sempre encontra, como eu disse, que ainda até hoje encontramos essa dificuldade, é justamente porque nós não impedimos ninguém que esteja à margem de jogar. Você não vai deixar de jogar porque você, infelizmente, não está conseguindo ter um dinheiro suficiente para aquilo, né? Então, a gente sempre vai encontrar essa dificuldade justamente para que a gente consiga incluir quem não está dentro do jogo, né? Que é financeiramente falando. Então, é basicamente isso mesmo, só para finalizar. Perfeito. E, pessoal, basicamente vocês me entregaram uma pergunta assim, e é impossível eu perder esse time de fazer. Como que a gente conheceu o surgimento da Celeste, o nome, o Formiga participou do início, JP e Digão chegaram no momento logo após, mas como a Celeste se estrutura? Como que ela é ramificada na sua parte estrutural? Quais são os setores? Existem setores dentro da Celeste? Quais são? Quem cuida do quê? E como escolhido quem representa ou as pessoas que compõem essa parte dentro da Celeste? Porque isso também corrobora com a fala de vocês mesmo agora há pouco da questão das dificuldades, né? E isso traz também um peso para cada um de vocês em relação também a esse tipo de cargo, de trabalho que vocês têm dentro da Celeste. Então, assim, como que a Celeste se estrutura? Quais são, né, os nomes dessa ramificação e quem ocupa ali esses cargos?
o Digão vai poder falar melhor, mas acho que agora a gente tá no nosso melhor momento, assim, tá bem organizado, sabe? Mas a Celeste começou muito numa pegada, até por vir de tinha gente de várias vertentes políticas, né, dentro do início da Celeste, mas tinha uma pegada muito de horizontalidade, né? Então, é tudo decidido com o coletivo todo que estava ali. Isso gera questões que são impraticáveis, né, em alguns momentos. A gente foi percebendo isso, e aí surgiu a ideia de criar comissões, né? E acho que é mais ou menos nessa pegada que está hoje. Mas aí eu não sei, vou até deixar os rapazes falar que eles estão mais à frente agora, mas isso, começou bem numa ideia de, tudo vai ser decidido no coletivo, assembleia para tudo, mas na prática, assim, de jogo todo fim de semana não rola, né? Então, optou-se por essas das comissões. Como que a gente segue hoje? A gente tem uma assembleia anual nossa, e ali a gente direciona o que a gente quer para aquele ano que tá. E, obviamente, corrigir coisas que não deram certo no ano que passou. A gente também tem uma assembleia extraordinária, que a gente pode ser convocado a qualquer momento, caso algo fora do comum aconteça, que a gente precise resolver, tomar uma decisão imediata e que não seja ali imposta para todo o coletivo. Mas hoje a gente tem, baseado nas decisões da assembleia, as nossas comissões, que ali junto, quando participa-se da assembleia, é totalmente voluntário, não, os cargos, né, vamos dizer cargos, mas é totalmente voluntário. Então hoje a gente tem dentro de uma diretoria central, né, que é a CCCCP, que tá hoje eu, JP, o Éder, que é o nosso capita, o Eduardo, que é o Du, o Valdívia, que é o Lucas, e acho que só, no momento, e o Daniel, o Dani. Essa é a comissão central. Então, abaixo dessa, a gente tem outras comissões. Tem a comissão de comunicação. Aí eu não vou falar nomes porque eu vou acabar esquecendo de alguém, como eu já quase esqueci de um Dani. Temos a comissão de comunicação. A do financeiro é só o Du, então fica fácil. Temos a comissão de patrimônio. Temos a comissão técnica. Mais algumas? Tem a de vendas, né? De vendas. E fazer vendas anualmente para que a gente consiga caixa, né? E venda produtos da Celeste. E assim, é sempre produtos de muita qualidade, é muito legal abrir venda, porque, cara, a gente já mandou venda para 4 ou 5 países fora do Brasil, e dentro do Brasil para diversos estados, assim. Eu fiquei por um tempo nessa de ir aos Correios, postar as entregas, assim, é muito legal, mano. Tipo, puta, tô mandando um cara de Minas, e o cara de Minas postar depois que tá com a camisa da Celeste, gente em Santa Maria, que é uma história para outro dia também, uma galera que ajudou a Celeste por meio de uma venda. A gente foi viajar pro Uruguai pra jogar bola e a rapaziada recebeu nós, tipo, porque a galera desceu de carro. Então, assim, tipo, é muito legal por essa parte das vendas e dos eventos que a gente sempre tá fazendo, né, na Celeste, tanto para angariar fundos para que tenha alguma coisa pro time, quanto para que a gente divulgue cada vez mais a nossa ideia, a nossa posição, né. Então, hoje, somos divididos dessa forma. E se não der certo, no ano que vem vai ter uma assembleia no começo do ano, que ela vai ser soberana para as decisões finais. Perfeito. Bacana e serve para ilustrar para nós, né, a ideia da própria evolução da Celeste, né, como o próprio Formiga falou no início, né, era uma coisa mais linear e bem coletivista. Não que não seja hoje, mas existem algumas funções porque surgiu a necessidade, né? Então foi algo totalmente orgânico. E assim, gente, eu acho que a gente passou dessa primeira etapa de entender um pouco esse início da Celeste, algumas questões específicas. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai deixar acho que vocês mais felizes. Eu queria que vocês elencassem um momento, uma memória que vocês têm da Celeste, assim, muito especial na vida de vocês. Sei lá, pode ser desde um jogo qualquer, como todo sábado a Celeste joga, como algo extremamente impactante, assim. Então, e eu queria que o Formiga falasse primeiro pra gente respeitar aí um dos fundadores. Pô, cara, essa é difícil, hein? É difícil escolher uma coisa só, assim. Ó, vou separar 2 momentos, assim, tá? Um de jogo e um de um outro momento. Assim. De jogo, cara, teve um Celeste catadão pela Lifa, extinta Lifa. Essa é a Liga de Futebol Alternativo que a gente tentou fazer lá muitos anos atrás. E esse jogo foi na casa dos caras, uma virada, assim. Esses dias alguém sacou acho que foi o Sheila que sacou da foto no grupo lá, eu comemorando com ele.
Pô, e acho que essa sensação tá muito forte. De novo, aquele jogo foi um baita jogo, cara. Foi uma virada, assim, puta, jogão. Além do jogo, enfim, acho que vão aparecer outros jogos aí que me vieram na cabeça, mas eu vou deixar o pessoal falar aqui. Digão e Jota agora, e provavelmente os outros que vão vir depois vão trazer outros jogos aí também. Mas, cara, meu aniversário do ano passado, cara. Ano passado? Ano retrasado? Já nem lembro mais. Ano retrasado, né? Porque foi uma baita numa festa. Pô, foi uma baita numa festa mesmo, assim. Foi bonito pra caramba. Mas porque eu consegui fazer com o pessoal que a gente... sugestão de presente, né? Eu abri um Pix lá pra gente mandar lá pro pessoal do Montanhão, do Cursinho Popular do Montanhão, e a gente juntou 2 pau, cara, pra mandar, tipo, pra ajudar o Cursinho Popular lá. E pra mim foi muito da hora, assim, de ver a força que a Celeste tem de colocar e a galera botar fé, falando, não, mesmo, vou mandar o Pix lá, vai ser o presente pra festa do Formiga, e esse Pix depois ser revertido lá pro Cursinho Popular, lá no Cafezal, Montanhão, assim. Pra mim foi muito bonito de ver a força que a Celeste conseguiu criar, sabe? Nesse tempo todo. E pra mim foi muito simbólico, porque foi meu aniversário, obviamente, né? Então foi um dia muito bonito. Cara, eu vou na linha do Formiga. Tinha um momento só, mas eu fiquei na dúvida ali, porque definir é foda. Então eu vou na linha do Formiga. Eu vou colocar 2 momentos, um dentro de campo e um fora de campo. Mas antes, eu sempre falo isso pro Formiga, mano. E eu vou falar agora pra ficar registrado aqui. Que pessoa é o Formiga, cara? Que ser humano. Assim, ó, é um cara sensacional. Um cara que eu sou extremamente fã dele. Que me ajudou muito na formação como ser humano, como pessoa que eu tenho hoje. Eu sempre falo do Formiga pra familiares, pra amigos, pra minha companheira. Assim, o Formiga é um cara sensacional. E esse dia do aniversário dele foi um dos dias mais da hora que a Celeste teve também. Mas como ele já citou, vou pra outro. Primeiro que eu odeio, tipo, fazer as coisas pra que a gente divulgue, sabe? Tipo, como se a gente estivesse fazendo pra mídia. Mas quando a gente conseguiu arrecadar quase 6 mil reais pra comprar cesta básica no meio da pandemia e a gente juntar uma galera e, assim, cara, podendo morrer, velho. Você poderia pegar ali uma doença que tava matando milhares de pessoas no país. E a gente, mesmo assim, colocou a máscara, foi na comunidade ali no Tinga e entregou diversas cestas básicas. Eu não vou lembrar a quantidade. Foram bastante cestas básicas, assim, para as famílias que estavam ali sem emprego, porque a maioria ali na época, eu não sei como tá hoje, mas era bastante haitiano. Então a galera não tava empregando mesmo, já tava, tipo, com dificuldade de trampo no geral, no contexto geral. E a gente conseguiu ali. Eu sei que a cesta básica não resolveu a pandemia, foram quase 2 anos, mas assim, por um pouquinho de tempo ali as famílias puderam comer, tá ligado? Tinha algo ali na geladeira. Então isso, pra mim, é um momento extremamente marcante. E de bola, foi um jogo, isso foi bem no comecinho, a Celeste não tinha nem campo. Foi aqui no campo do Beija-Flor, em Ribeirão Pires. A gente jogou contra um time chamado Alvorada, e os caras chegaram com um busão de torcida. Os caras chegaram gigante. A gente entrou com 9 em campo, porque o Jadilson, o Reina, uma galera, chegou com o jogo rolando. E a gente ganhou de 2-0. Foi um gol meu de falta e um outro gol do B1 no escanteio. E assim, cara, a gente comemorando após o fim do jogo 2-0. E os caras com o jogador pago, com busão de torcida, assim, ainda não tinha nem sequer um familiar do lado de fora pra falar que tinha um torcedor. Não tinha nada, era só nós. Cara, foi sensacional, assim, ó. Foi sensacional. Ver a cara de todo mundo, assim, falando, mano, vocês não perderam pra esses caras, velho. E os caras perderam. E dali a gente já pegou e falou, mano, a Celeste consegue disputar coisas grandes. Porque, mano, quem vive de bola sabe. Bola é bola. Você não vai... Obviamente, o melhor time pode sempre estar ganhando. Mas em um jogo, frente a frente, nós bate frente com qualquer um. Então, acho que esse jogo foi sensacional. Assim, eu tenho gravado ele há muito tempo. Bom, vou acompanhar meus camaradas aí, vou fazer um, né, fora de campo e um dentro de campo. Cara, acho que dentro de campo, vou começar por dentro de campo, acho que foi, até o Digão já meio que comentou aí, quando a gente foi pro Uruguai, né? Esse daí, assim, não é necessariamente um momento feliz, poderia ter sido melhor, né? Você já sabe do que eu tô falando, né? Mas... a gente foi jogar esse torneio lá no Uruguai, né, uma Copa América alternativa com todos os times antifascistas,
né, da Argentina, do Uruguai. E aí, beleza, né? A gente foi. Foi uma viagem sensacional, assim, pra não estender muito, né? Assim, a gente ficou num parque público, acampou, tinha um rio lá, o Rio da Prata, a gente tomava banho lá depois dos jogos. Puta, sensacional a viagem. E a gente chegou na final desse torneio, né? A gente fez uma campanha, assim, muito boa. O time tava forte, realmente. Foi bastante gente que pôde ir, conseguiu ir, né? Não foi todo mundo que a gente gostaria, mas foi com um time forte, Celeste. E aí, chegamos na final contra um time que chama 12 de Maio, né? Que é um time argentino. Só que desses times é o que tinha mais estrutura. Os caras tinham categoria de base, os caras ficaram em hotel, não acamparam, né? Os caras tinham uma estrutura. E eles chegavam lá só pra hora do jogo deles. Era assim, um negócio mais sofisticado, meu. E aí, eles tinham, até então, até a final, eles tinham ganhado todos os jogos com mais de 4 gols de diferença, assim, era bem absurdo, assim, a diferença deles, né, os caras treinavam, enfim. E aí a gente jogou a final contra eles, assim, numa retranca, a gente tomou um amasso, assim, né, durante o jogo, foi um amasso. Eles fizeram 1-0 no primeiro tempo e continuaram amassando, a gente mesmo com um time forte, assim, para os nossos padrões, a gente não conseguia nem chegar perto de fazer o gol, tal. E aí, no último lance, assim, né, do jogo, eu peguei uma bola no campo, era um campo pequeno, assim, não era campo 11 contra 11, era um campo que jogava 8 na linha, eu acho. E aí eu peguei uma bola, cavei uma falta, assim, e aí foi a Celeste inteira, né, pra tentar achar um gol na área. E aí eu chutei, velho, tipo, era uma falta muito mais pra um cruzamento, meio distante, mas a defesa dos caras tirava todas as bolas aéreas, então eu falei, vou chutar. E aí a bola bateu na trave, velho. A bola bateu na trave, foi pra fora e o juiz acabou o jogo, né? Assim, foi um momento, puta, sei lá, não foi eu já me imaginei comemorando esse gol 1000 vezes, né? Mas, assim, com certeza foi um dos momentos mais emocionantes, assim, que a Celeste pôde me proporcionar. E, assim, ainda faria tudo de novo se a bola batesse na trave também, porque foi uma viagem sensacional, né? Um rolê brutal, assim, né? E fora de campo, tem muita coisa também. Puta, é muito difícil. Mesmo fora de campo, a gente já participou de tanta coisa, né? Organizamos tanta coisa da hora, né? Mas tem uma coisa que foi muito marcante pra mim, lá em 2018, né? Pré-eleições, né? Tava aquele clima de, né, ebulição total aí da sociedade, divididíssima, né? Entre a Haddad e o nosso querido Bolsonaro, né? E a gente fez uma faixa, velho, de acho que uns, sei lá, 10 metros, talvez, 12 metros, eu não tenho noção, mas é uma faixa gigantesca escrito Ele Nunca, né? E a gente levava essa faixa para todos os jogos ali, né, eleições, e durante a maior manifestação que teve na Paulista, a gente levou essa faixa e a Celeste colou em peso nessa manifestação e a gente carregou essas faixas durante todo o trajeto da manifestação e teve, assim, um destaque absurdo no meio daquela galera, né? Uma faixa gigantesca, né? Ali no meio. Puta, pra mim, isso daí também foi, assim, a realização de um sonho do que eu sempre quis que a Celeste fosse, assim, naquela época eu já tava ali um pouco mais à frente do time também, né, então ali foi assim, porra, velho, pra isso que a Celeste existe, tá ligado, a gente tem que ter ação direta, a gente tem que ir pra rua, a gente tem que ir, né, então acho que esses 2 momentos aí são especiais pra caramba pra mim. Boa, perfeito. Galera, isso eu acho que é o que tem mais de rico, eu acho, o que diz respeito à nossa cultura. São histórias como essa e a oportunidade da gente poder compartilhar isso, né? Porque eu espero que muitas pessoas consigam ter acesso a esses relatos que vocês deram, pra gente ter a noção, né, da história que a Celeste tem nesses falta pouco, 10 anos de existência. E assim, gente, eu vou fazer uma pergunta agora, e aí trazendo mais para os dias atuais. O Digão e o JP que estão mais hoje na linha de frente, mas o Formiga também pode colaborar. Um ouvinte quer fazer parte da Celeste,
Vamos seguir nessa linha. Como que faz para uma pessoa ingressar na Celeste? Quais são os critérios para esse novo membro da Celeste entrar? O que ele precisa cultivar ali para se tornar um membro da Celeste? Quais são esses critérios? Ou existe um filtro antes da aderência desse novo membro? Então, né, Vitor, a gente não tem filtro, não. Filtro mesmo não existe. O que a gente fala, né, porque, né, agora a gente tá aqui num novo canal, né, mas nas redes sociais, vira e mexe, né, aparecem pessoas perguntando isso pra gente, né. Há uns anos atrás, a gente só chegava e falava, pô, só igual foi feito comigo, é só levar chuteira, né, e na época eu precisava levar meião também. A gente eu, né, como tô ali com o pessoal nas redes sociais também, dou uma olhada, a gente tem que tomar só um pouco de cuidado por causa dessa polarização, né? A gente dá uma olhada ali no perfil da pessoa, o que a pessoa posta, né? Porque, assim, também pode ser até um pouco perigoso aí, dependendo de, né? Se for um perfil, sei lá, um pouco estranho, assim, a gente, né? Mas nunca aconteceu, cara. Mas a gente toma esse cuidado. Eu tomo esse cuidado, assim, porque teve, né, já ocasiões que a gente, pela Celeste ter esse posicionamento, a gente já sofreu alguns tipos de assédio, né? O pessoal falando umas groselhas pra gente. E, assim, mas não tem filtro não, velho. E, inclusive, a gente se orgulha muito disso, né? A gente se orgulha de deixar a Celeste aberta para qualquer pessoa. Seja ela homem, mulher, transexual, né? Não tem nenhum tipo de filtro quanto às pessoas, não. Se a pessoa for pra lá e ela tiver, principalmente, comprometimento, que é o que a gente mais gosta, ela tá dentro. Eu acho que corroborando com o que o Jota falou, é basicamente isso, né, mano? Porque, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses fascistas, filha da puta, que tá por aí hoje em dia, que resolveram sair do bueiro depois de uma eleição que aconteceu. Eu não tenho nem Facebook hoje em dia após as eleições de 2018, cara. Porque eu tinha pessoas que eu conhecia que, assim, ia acabar dando merda. Eu falei, mano, eu não quero ver, tá ligado? Eu vou tirar e pronto. Mas eu sei quem são os inimigos, né? Esse é o ponto. Mas, assim, teve há um tempo atrás um deputado, eu não sei nem se esse cara foi caçado ou não. Deputado não, vereador, aqui de São Paulo. Esse cara soltou uma lista de inimigos e mandou para os Estados Unidos, e os caramba 4 e tal. Uma galera que até processou esse cara e tudo mais. Eu não me lembro o nome dele. Acho que era deputado mesmo. Era deputado? Puta, eu sei muito assim pouco dele, porque, se eu não me engano, ele tá caçado ou ele tá proibido de exercer o mandato dele. Mas tinha a Celeste Proletária lá. Tinha o nosso time estava na listagem do cara, das pessoas que eram inimigos. Sabe? Infelizmente a gente não tinha CNPJ na época pra ganhar um dinheiro em cima dele, mas... Então, assim, a gente virou alvo dessa galera, tá ligado? Desses fascistas. A gente virou alvo. Então a gente começou a tomar esse cuidado. Mas é um cuidado básico ali, só pra saber entender quem é a pessoa que tá chegando. De resto, só vir, só jogar. Ô, Digão, só complementando, pra que fique bem claro que a gente não faz o filtro falando, pô, esse cara aqui é de direita, esse cara aqui é bolsonarista, ele não vai vir. Não é isso o ponto, né? A gente entende que muitas pessoas conseguem ganhar uma consciência vindo pra Celeste também, né? Não é esse o ponto. O ponto é só pra ver o quão estranho, o quão perigoso pode ser essa pessoa. Então a gente dá uma avaliada ali, tipo, né? Se o cara tem bastante seguidor, as coisas que o cara posta ali, tipo, só pra ter uma ideia, né? Pra não vir qualquer, tipo, pessoa mesmo, assim, pra falar que tem filtro nenhum, a gente faz isso. Mas a gente já teve vários exemplos aí de pessoas que, né, tinham uma visão mais liberal, vamos dizer assim, né? E que vieram pra Celeste e se conscientizaram. Teve outras pessoas que vieram pra Celeste, eram mais liberais mesmo, e não falaram nada, e aí ouviram as nossas propostas e saíram fora também, falaram, né, que não se identificava. Então, é basicamente isso, né? Mas, assim, também se o cara chegar lá, né, na Celeste, como já aconteceu,
e ficar postando um monte de coisa, mano, bandido bom, bandido morto, falando sobre as coisas que a gente luta contra. Pô, a gente vai perguntar pro cara, e aí, qual que é a sua? Você sabe como que é o nosso time, sabe o que a gente defende, as bandeiras que a gente levanta, você vai... Qual que é, né? Teve alguns até que falaram, não, só quero jogar bola. Eu falei, mano, mas não é esse o time, né? Tem gente pra caramba aqui que quer jogar bola e quer defender o que a gente quer também. O Celeste não é um lugar só pra jogar bola. E acho que assim, na maioria dos casos, inclusive, rola o afastamento já automático, né? Quando não tem... A pessoa não vai compactuar com os ideais do time, assim, né? E a gente tem, acho, mais casos de sucesso, assim, do que o contrário, né? Tem mais casos de pessoas que vieram porque conheciam alguém, porque, enfim, amigo de amigo, e continuou colando, e aí a Celeste serviu até como uma forma de letramento político ainda, com todas as limitações que a gente tem, né? Que a gente não tá salvando o mundo aí e tal, né? Mas a gente tem vários casos de galera que veio e continuou colando, né? Entendendo o que é, qual que é a proposta, e aprendendo mesmo, conversando, tirando dúvida, e a hora que rola alguma coisa, a gente chega e tem que conversar, e fala, pô, peraí, isso aí não rola. No começo rolava bastante, assim, né, do tipo, joga que nem homem, essas coisas, né, uma coisa bem, que é bem machista mesmo, que é de onde a gente foi criado, né, e a gente tem que parar, pô, velho, aqui não é bem o lugar que a gente quer continuar com isso, né, chega aí, vamos tentar entender melhor por que a gente tá falando isso aqui e tal, e servir, assim, a Celeste acabou sendo pedagógica em alguns momentos, né, acho que o fato de ter muito professor, né, no começo a galera chamava de time dos professores e tal, né, isso ajuda, mas acho que nunca teve muito esse critério, né, de seleção, assim, acho que agora o momento é de cuidado, mas no geral é isso, é chegar, jogar e sabe qual que é a ideia do time, né? Enfim, chegar pra somar, né? Sim. Então, tiveram 2 episódios aí que a gente começou a ter mais esse cuidado. Lembrei até o nome do cara, era Douglas Santos, se eu não me engano, o nome do deputado que fez a lista, né? Se eu não me engano era Douglas Santos, né? Que era a lista dos antifascistas, né? Ele, porra, eu não apareci, mas o cara era lisonjeado de aparecer, né? Mas, assim, a gente teve que tomar um cuidado, porque a Celeste apareceu lá, e também teve uma ação que a gente fez. A gente, não como Celeste, né, a gente participou e representou a Celeste em um vídeo que fizeram lá em 2019 contra o Bolsonaro, né, que era o pessoal jogando futebol com uma réplica da cabeça dele, né, esse vídeo viralizou até certo ponto, eles deram uma boa abafada, assim, e foi até bom, mas a Celeste apareceu com o nome, e depois desse, né, apareceu o nome do time lá, Celeste Proletária nas camisetas, e aí vieram bastante menções, a gente até deu uma desativada um pouco da página, né, tipo, fechamos a página por um tempo, na pandemia, porque o vídeo foi lançado na pandemia, né, então, acho que foi até bom pra gente, assim, né? Porque daria mais medo se a gente estivesse se encontrando todo sábado ali, né? E com esse vídeo pipocando pra lá e pra cá. Mas, assim, também teve aquela covardia, né? Da extrema-direita brasileira, né? Que eles deram uma puta abafada, assim. Acho que um dos filhos do Bolsonaro comentou, mas eles não fizeram um estardalhaço, não. Porque, assim, era uma produção muito boa, inclusive, né? Se vocês procurarem aí no YouTube, tem. Então é bem foda e, assim, eles deram uma boa abafada, mas mesmo assim, né, aquele enxame de maluco deles lá veio pra cima das outras páginas. Só pra comentar, esse vídeo tem duas. Tem um parte 1 e tem um parte 2. Teve nas primeiras eleições e teve na segunda eleição dele. E a Celeste estava presente nos 2 vídeos. Épico. Essa história eu não sabia. Engraçado. Galera... depois procura lá, Vitor, chama aí... Freedom Kick, né? Chute de liberdade, e é In Decline o nome da produtora que fez. É muito foda, velho. Os 2 vídeos são muito bons. Show. A gente já vai colocar também aí essa indicação na descrição desse episódio, para quem tiver interesse de assistir. Eu com certeza irei procurar. Galera, a gente tá se encaminhando pro final, e eu queria fazer uma última pergunta, né? Antes da gente ter aquele papo dos finalmente, né? Aquela última fala de vocês. E queria começar pelo Formiga. A Celeste está prestes a completar 10 anos. Muita coisa aconteceu nesse período. E a minha pergunta final para vocês é: o que vocês imaginam a Celeste daqui a 10 anos?
Então, quando a Celeste estiver prestes a completar 20 anos de formação, vocês já são partes importantíssimas da Celeste. Na verdade, vocês são a Celeste Proletária nesses 10 anos. E o que vocês imaginam e esperam para a Celeste daqui a 10 anos? Nossa, cara, é difícil, hein? Bem difícil, porque se imaginar lá em 2015 que a gente ia fazer 10 anos, assim, eu acho que eu não conseguiria nem responder que a gente teria 10 anos de existência enquanto time, né? Mas, pô, assim, eu acho mais eu gostaria do que eu consigo ver, Victor, tá? E os demais também. Algo que eu, em alguns momentos da Celeste, eu sempre quis, assim, eu queria que a gente conseguisse ter uma ramificação com a atividade política, assim, mais forte, com um cursinho popular, cara. Eu queria muito que a Celeste virasse também um cursinho, assim, né? Eu fui, e até lembrando um outro evento marcante da Celeste, assim, pra mim, 2012, antes da Celeste, ainda eu fui pra Argentina e tinha um bar lá, acho que era La Revolución o nome, e era bar de noite e tinha atividade política ao longo do dia, as avós da Praça de Maio tinham reunião lá e tudo mais, e pra mim a Celeste tinha que ser alguma coisa assim, sabe? Que tivesse um bar, que fosse atividade política durante o dia, que aos fins de semana a gente jogasse bola, enfim, que fosse esse centro comunitário, assim mesmo, sabe? Esse local de agregação, né? Eu falo que é uma memória boa da Celeste porque um amigo meu, anos depois, foi lá e mandou um vídeo de lá com uma camisa da Celeste pendurada lá no varal, com várias bandeiras e tal. Eu falei, porra, sei lá quem foi que mandou essa camisa, talvez tenha sido por conta da Copa América Alternativa lá, enfim. Mas pra mim tinha que ser alguma coisa assim, sabe? Se a gente for pra expandir, que seja nesse sentido. Como local de congregação comunitária, de fortalecimento desses laços comunitários e de ação política pedagógica mesmo, assim, nos bairros. Acho que é algo nesse sentido. Pra além do time, claro. Digão? Olha, eu queria dizer que se a gente conseguir chegar nisso, amigo, eu tô pronto pra largar o emprego e assumir o bar, cara. Fica tranquilo. Cara, eu acho que assim, eu tenho mais realista, assim, eu sou bem pé no chão. Então, eu imagino que nos próximos 10 anos, pelo menos eu pretendo, aí faz parte dos planos que eu tenho e que a diretoria ali já comentou sobre, que a gente consiga se organizar para que isso venha a ser real. É uma escolinha, cara, sabe assim? Porque é o futuro da molecada mesmo. É trazer a molecadinha e a gente fazer o que a gente faz hoje enquanto Celeste dentro de uma escolinha, que é não só jogar bola, mas como instruir e trazer as pessoas e passar uma ideia de sociedade que a gente acredita, ligado? E vem com essa molecadinha aí desde pequeno, nessa ideia de o que é o mundo, como é que funcionam as coisas, bem didática mesmo, como que temos milhares de professores dentro do time. Assim, passar essa ideia de futebol e escola, tá ligado? Ali com molecada nova mesmo, porque é o que é o futuro. Hoje, se você encontra dentro da Secretaria da Celeste, já tem uma molecada nova, já não é mais da nossa turma, que é a galera do Sarrinho. A gente já tá passando o nosso tempo, tá ligado? Daqui a 10 anos de Celeste, não vai estar mais jogando bola com uma Celeste, sei lá, vai ter um 40, um 50. Mas a gente precisa trazer essa molecada para que seja o futuro do nosso time, né? Para que daqui a 30 anos, nós tá sentado num bar, trocando ideia, vendo a molecada nova jogar pela Celeste, colocar a camisa. Nós é os veteranos do negócio. A gente vai jogar num sábado, 8 horas da manhã, e o resto é churrasco. A Celeste vai jogar sábado, meio-dia, já é a molecada nova. Eu acho que assim, eu gostaria, nesses 10 anos que vem agora, de a gente ter uma escolinha para formar essa nova molecada que tá vindo aí, poder dar um direcionamento de vida também para essa rapaziada. Acho que é o que eu vejo assim nos próximos 10 anos. Perfeito, perfeito. E você, JP, o que você espera para a Celeste aí nos próximos 10 anos? Então, Victor, eu acho que é uma junção aí das duas falas aí, né, do Formiga e do Digão, né? Acho que é essencial também, sempre apoiei a ideia da gente ter aí umas escolinhas, uma categoria de base, né? Porque é isso, né? Como eu falei lá no começo, as coisas são cíclicas, né? E se a gente fizer uma escolinha, ter uma molecadinha ali para subir, a gente facilita
o nosso trabalho para que esse ciclo não se encerre, né? E também tem a questão, né, que o Formiga falou ali de ser um centro, talvez, de congregar. Gostei que você falou, centro de congregação dos bairros, né? Porra, muito foda. Mas assim, acho que o que eu penso, assim, que a gente tem como fazer até. Eu sei que é complicado pra gente, a gente não tem tanto braço quanto a gente gostaria, mas a ideia é a gente começar também a tentar virar um instituto, né? Tipo, acho que isso que seria o mais foda, é muito complicado, né? É um CNPJ até que seria mais fácil, mas um CNPJ como coletivo é bem mais complicado, envolve um monte de burocracia, tem que ter estatuto e assim, a gente já viu meio por cima isso, mas acho que é um caminho que a gente poderia seguir também para facilitar todas essas outras ações, né? Que assim, a escolinha de futebol, o cursinho popular, ali ter um espaço da Celeste para confraternização, chamar as pessoas do bairro, mais ou menos ali como é o Havana, né? Já tem um time hoje, né, lá de Guarulhos, é um time também de esquerda, eles são o time do MTST, né? Que é o MTST tá por trás ali da organização deles, que é bem foda, assim, tipo, o trabalho que eles fazem lá em Guarulhos é, assim, fora de série, né? Os caras têm aula de boxe, aula de skate, puta, futebol feminino, futsal, puta, é muita coisa, assim, os caras têm uma organização que, se um dia a Celeste conseguir chegar próximo disso, eu vou ficar bem feliz. E assim, né, com certeza, uma das coisas que eu espero pra esses 10 anos aí é ver se eu jogo bola, né? Porque jogar mesmo eu não tô jogando mais, né, velho? Tá foda, a idade tá batendo já. Mas é isso, acho que a gente tem alguns caminhos aí pra Celeste. Um dos caminhos que eu gostaria de pleitear aí mais pra frente, despender um pouco mais do meu tempo e da minha força aí de trabalho, né? Seria pra gente concorrer a alguns editais, né, aí de cultura que existem, que a gente poderia ganhar um fôlego bem importante aí, que resolveria muito dessas coisas que a gente comentou de questão financeira, né? Então, acho que tem esses caminhos aí, mas o sonho mesmo, eu acho que tá bem alinhado entre nós três aqui. A gente tem um coletivo da Celeste maior, que permeia aí a criançada e que traga o bairro, né, traga a comunidade para fazer parte junto. Perfeito, bem legal. Bom, galera, eu agradeço a participação de vocês. É só o nosso primeiro episódio e olha quanta riqueza a gente tem esse episódio inaugural. Vocês vão voltar, assim como eu, mais vezes, né? Quero agradecer demais a participação do Formiga, que cedeu o seu precioso tempo, mas foi de extrema importância para a gente entender aí o surgimento da Celeste, e também tivemos aí o Digão e o JP que irão participar mais vezes aqui desse quadro. E para a gente ir se encaminhando mesmo para o final, encerrando esse episódio, eu queria que vocês dessem um conselho para os jovens aí, como a gente tem muitos professores que estão envolvidos com a Celeste, mas o que vocês teriam para falar aí para os alunos assim, jovens hoje em dia e também para quem quer fazer parte da Celeste, para a gente ir encerrando esse episódio? Pô, você é o tiozão chato então, né? Sou professor também, vou meter o professor chato. Sai no TikTok, caralho. Vai jogar uma bola, vai ler um livro, vai ver um filme, qualquer coisa. Mas papo sério, assim mesmo, acho que essa ideia de procurar outros lugares, assim, né? Pra conhecer outras coisas mesmo, expandir outras possibilidades. E já que o assunto é futebol, assim, acho que procura o documentário do Cantona lá, o Rebeldes do Futebol. Pô, acho que é um bom lugar pra começar aí, pra ver o futebol com outro olhar, que é um pouco do que a gente tenta passar com a Celeste. Fora do TikTok, que não cabe lá. Bom, meu conselho pra molecadinha hoje é fazer atividade física, se alimentar bem, respeitar e se aliar aos seus, e mais do que nunca entender uma coisa que o Sheila, que é do nosso coletivo aqui também, me falou há muito tempo atrás, quando eu ainda estava formando a minha parte política dentro da Celeste, ele que me trouxe isso,
a gente é onde a gente pisa. Então tenha mais consciência de classe, né? Saiba mais de onde você vem, quem você é e o que você quer ser. Acho que isso vai fazer você ser uma boa pessoa e se tornar um adulto firmeza ali, 1000 graus, como a gente fala lá na quebrada, né? Acho que é isso mesmo. Bom, meu primeiro conselho pra molecadinha aí é venha jogar na Celeste. Fazer aqui uma convocação, né? Molecadinha super bem-vinda, né? Estamos precisando de gente mais nova, com gás, não só para jogar bola, né? Mas para militância também, que é importante. É isso, né, cara? Acho que hoje a nossa molecada tá muito, pegando o gancho no que o Formiga falou, tá muito online, né? E não tá saindo do discurso ali, né? Da postagem e tal. Então, inclusive, até não só a molecadinha, né? Todo mundo acho que tá bem preso aí no mundo digital, né? A Celeste é uma das coisas que me faz ter uma válvula de escape, assim, para disso tudo, né? Então, porra, aqui você vai encontrar luta antirracista, luta antifascista, anticapitalista. Então, porra, eu gostaria de ter ouvido esse podcast lá atrás, quando eu tinha uns 17 anos, de outro clube, né? Outro time aí que tivesse essa ideologia, que tivesse chamando e agitando para que jogasse bola com uma rapaziada que tivesse esse tipo de conduta, né? Hoje em dia, todo mundo tá sabendo que é política em pauta a todo momento pela polarização da nossa sociedade. Então, sai do TikTok, para de ficar postando e vem jogar. Cola com a gente, vamos pra rua, vamos pras ações aí, pra gente não deixar ficar só no TikTok, como o Formiga falou. É isso, venho pra Celeste, molecada. Perfeito, e são com essas falas maravilhosas que a gente encerra aí o nosso primeiro episódio do Celeste na Voz. Iremos voltar mais rápido do que vocês imaginam, com outros membros super importantes da Celeste, trazendo histórias, narrativas e memórias de outros momentos importantíssimos desses quase 10 anos da Celeste que tá chegando, tá bom? Então eu agradeço a participação de vocês de novo, agradeço demais quem tá nos ouvindo, né, que gastou esse tempinho da vida de vocês para poder nos ouvir, e faça aí dos conselhos dos nossos 3 membros primordiais aí da Celeste uma escolha para a vida de vocês, tá? Pessoal, o Celeste na Voz fica por aqui, e é isso aí. Curta, comenta e compartilhe em todas as redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, e a gente se vê numa próxima. Valeu!